Hoje a gente vai falar sobre gerenciador de dependências. Vamos supor que alguém pede para você desenvolver um aplicativo, desenvolver um sistema que tenha um gráfico. Ó, vocês estão vendo aqui a minha tela com um eixo X, um eixo Y, tá bom? E aí você pensa, poxa, eu vou ter que desenvolver esse cara do zero, eu não faço a mínima ideia como que eu vou desenhar uma reta, como que eu vou configurar os eixos X e Y. Cara, isso aqui é muito complexo. Só que aí que vem a solução. Provavelmente alguém já teve esse mesmo desafio que você e ela desenvolveu esse gráfico e disponibilizou esse gráfico para que outras pessoas pudessem utilizar nos seus sistemas. Então, para que você vai desenvolver um do zero se alguém já fez e você pode reaproveitar? Então, se você vier aqui no GitHub e procurar por Chart, dentro das linguagens aqui você pode escolher qualquer uma, mas vamos escolher Swift aqui, tá bom? Ele vai disponibilizar diversos projetos e códigos fontes relacionados a criar gráficos. E se você pegar e ordenar pelo que tem maiores estrelas, ou seja, os mais bem avaliados, você vai encontrar uma biblioteca chamada Charts aqui, onde eles criam e disponibilizam para você diversos gráficos, ou seja, gráficos de linha, gráficos daqueles de montanha, com as paradas preenchidas em degradê aqui, gráfico de barra, gráfico de pizza. Ou seja, você não precisa desenvolver do zero esse cara, você pode pegar um componente pronto e colocar dentro do seu app. Isso é muito comum no dia a dia. E aí, quando você importa essa biblioteca no seu projeto, ela é uma dependência do seu projeto, ou seja, para ele funcionar, você depende dessa biblioteca gráfica. E aí você pensa, cara, como é que eu vou utilizar e importar isso dentro do meu projeto? Opção 1, você tem que entrar aqui dentro do projeto, fazer o download da última versão, pegar o código fonte, importar dentro do seu projeto, arrastar ali manualmente. Só que aí o grande problema tá que se eles lançarem uma atualização nova, alguma correção, você vai ter que entrar de novo e refazer todo esse processo. E imagina se você não tem só essa biblioteca de charts, você tem outras 8. Então você tem que ficar de tempos em tempos vendo se tem atualizações, ver se tem novas releases com correções, com melhorias e ficar atualizando o seu projeto. Ou seja, é um trabalho muito pesado e manual e não vale a pena você fazer isso. É aí que entra o gerenciador de dependências, onde ele vai gerenciar e organizar todas essas dependências para você. E se tiver qualquer tipo de atualização ou uma nova versão dessa biblioteca, com alguns comandos, às vezes uma linha, ele já pega e atualiza todas as bibliotecas que tem de dependência no seu projeto. Isso facilita muito o dia a dia de trabalho. Praticamente todos os projetos a níveis mundiais, assim, que tem algum tipo de dependência, usam gerenciador de dependências. Nós temos algumas opções. A gente tem o Carthage, o CocoaPods e o Swift Package Manager. Então o que a gente vai fazer hoje é instalar o gerenciador de dependências, importar essa biblioteca gráfica aqui no nosso projeto e criar um gráfico de uma maneira extremamente simples. Criamos aqui o nosso projeto em branco, agora a gente vai ter que inicializar o CocoaPods aqui dentro. A gente vai fazer isso através do terminal, tá bom? Vamos navegar até o projeto. Provavelmente no seu Mac você não tem ainda instalado o CocoaPods, então para isso você vai precisar rodar um comando no terminal, tá bom? Você vai digitar sudo gen install CocoaPods, tá? Então ele vai pedir a sua senha. Como eu já tenho instalado, ele não instalou nenhuma atualização que também não tinha, mas para você deve ver algumas linhas a mais, caso seja a primeira vez que você faça isso. Eu já estou dentro do meu projeto, tenho que dar um pod init, ou seja, ele vai inicializar. Uma coisa interessante aqui também, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu dei esse pod init, ele criou um arquivo aqui, ó, chamado podfile, tá bom? Aqui a gente vai especificar quais as dependências que a gente quer dentro do nosso projeto. Você, inclusive, já poderia escrever alguma dependência aqui, mas eu vou explicar a sintaxe já já. Vamos primeiro rodar um comando chamado pod install. Se você já tivesse definido alguma dependência, ele já ia instalar agora no seu projeto para você utilizar. Mas só vamos gerar um pod install para você ver o que vai acontecer aqui no nosso projeto. Ó. Ele gerou um arquivo .workspace, um podfile lock e um pods, tá bom? Então, qualquer dependência que você instalar a partir do CocoaPods vai ficar aqui dentro dessa pasta, tá? Pods. E o podfile lock, ele praticamente ele vai travar as suas dependências nas versões específicas que elas estavam quando você instalou. Então aqui vai especificar que você tem a dependência A na versão 2.1.0. Se você quiser checar quais versões suas dependências estão, você abre esse arquivo. Muito importante também, a partir de agora você não vai mais utilizar o Xcode Project aqui como arquivo para você abrir seu projeto. Você vai ter que utilizar o Workspace, tá? Você vê que aqui ele tem um pods, tá bom? Com aquele mesmo arquivo, que agora fica até mais fácil da gente editar ele a partir daqui. E o nosso projeto em branco, tá bom? Se a
a gente rodar, a gente vai ver que a gente simplesmente tem uma tela branca nele. Então vamos voltar aqui na página do Charts, que é esse cara que a gente vai integrar dentro do nosso projeto. Então é muito importante que você leia para saber o suporte que ele dá, qual a versão do Swift ele já está suportando, o iOS, enfim. Tem algumas instruções de uso também, tá bom? Muito importante. Algumas instruções de instalação, tá? Então você tem a instalação via o CocoaPods, que ele explica aqui, via Carthage, via Swift Package Manager, tá bom? Como a gente vai utilizar o CocoaPods? Ele simplesmente fala, ó, adicione Charts no seu pod file, tá bom? Basicamente, vamos lá, vamos abrir o nosso projeto, pod file, você vai colocar um pod Charts. Rafa, é só isso que eu preciso fazer? Só isso que você precisa fazer. Então você vai salvar esse arquivo e lembra daquele comando pod install? Você vai dar um pod install de novo. O que vai acontecer? Ele vai instalar os Charts na versão 3.6.0, tá bom? Então, o que aconteceu? Basicamente, você já está com o Charts integrado no seu projeto. Se você vier aqui, ó, sua view controller principal, cara, eu quero dar um import, import Charts. Já tá aqui, ó. Então, basicamente, você já tem uma biblioteca para você utilizar, uma biblioteca gráfica dentro do seu projeto. Rafa, eu quero remover esse cara daqui, não quero mais. Você pode deletar ele aqui, simplesmente comenta ou deleta essa linha e dá um pod install de novo. O que vai acontecer? Ele vai remover, ó. Mas como a gente quer que ele tenha dentro do nosso projeto, a gente vai deixar ele ali. Vamos instalar de novo, tá? Outra coisa legal é que você pode vir aqui e baixar o código fonte desse Charts aqui. Você pode rodar no seu simulador e ver a implementação de todos os tipos de gráfico que provavelmente ele vai ter ali nesse projeto de exemplo. Então vai ser muito bom para você aprender a como implementar ele, vendo o próprio código fonte dele e os exemplos que ele usa na implementação. Se você quiser simplesmente pegar, copiar o código e colar no seu projeto, você pode. Voltando aqui à nossa View Controller, a gente já importou Charts, agora a gente vai criar o nosso gráfico, tá? Então, para criar um gráfico de linha, a gente vai precisar desse objeto aqui, o Line Chart View. Provavelmente ele tem outros tipos de gráfico. Vamos ver se tem o gráfico de Candle. Ó, tem o Candlestick Chart View. Então, se a gente quisesse um gráfico de Candle, a gente utilizaria esse objeto, tá bom? Mas a gente quer o gráfico de linha, tá? Então é o Line Chart View. Então aqui, sem muito segredo, eu simplesmente declarei esse cara aqui, tá bom? Então agora vamos simplesmente colocar isso daqui na tela pra gente ver esse gráfico funcionando, tá? Vamos colocar dentro de um método separado aqui. Então, basicamente, utilizando esse trecho de código aqui, a gente já colocou o nosso gráfico na tela, tá bom? Aqui a gente tá falando que o posicionamento e as dimensões do gráfico vão estar relacionadas a essas constraints que a gente acabou de criar, tá bom? Que basicamente a gente tá pedindo pro gráfico ficar em tela cheia na tela, ou seja, a gente tá alinhando o topo do gráfico ao topo da tela, a parte da esquerda do gráfico à esquerda da tela, a direita à direita da tela e a parte de baixo da tela. A gente tá fazendo o gráfico ficar em tela cheia no nosso app. Rafa, é só isso que a gente precisa? Basicamente é só isso. Vamos rodar o nosso projeto para ver o que acontece, tá? Então a gente pegou o nosso gráfico, colocou na tela e voilá. Nós temos já o gráfico aqui, mas o que aconteceu? No Chart Data Available, ou seja, não colocamos nada de informação no nosso gráfico. Ele já tá ali, mas ele falou, cara, não tem informação nenhuma, não tem nenhum ponto, não tem nada para calcular o conteúdo, as linhas, os candles dentro do gráfico. Então, para preencher esse gráfico, nós vamos acessar a propriedade aqui, chamada data, tá? Então, essa variável é do tipo chart data, tá? Então, a gente tem que criar um chart data aqui. Então, vamos colocar um line chart data e esse cara vai receber um dataset, tá? Então, vamos line chart dataset. Aí, esse cara vai receber entries e label. Então vamos lá, é um array esse cara e aqui um label, tá? Já vamos colocar ele aqui dentro. Então vamos criar os pontos do nosso gráfico, vai ser algo bem simples, nada muito complexo, só pra gente ver o nosso gráfico funcionando, tá? Vamos criar essa variável entries aqui, que basicamente vão ser os pontos do nosso gráfico, tá? Então vamos criar um array mesmo, vamos definir na mão esses caras. Então beleza, definimos os nossos pontos aqui, ele tá falando que você declarou essa variável, mas não tá utilizando, só que nós vamos utilizá-la agora, tá? Então, ele fala que você não pode passar direto um array de double aqui, tem que ser um chart data entry. Então para converter a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar os entries, vamos jogar um enumerated aqui e um map. Por que o enumerated? Porque a gente vai fazer praticamente um for entre todos os valores que estão aqui dentro e pegar o índice dele também. Então aqui a gente vai converter, fazer um map desse entries dentro do nosso chart data entry aqui, ó, chart data entry. Quando a gente instancia ele, a gente passa o valor do eixo X e o eixo Y, tá? Então a gente vai passar que o índice vai ser o eixo X e o eixo Y vai ser o próprio valor que tá aqui dentro, tá? Então isso aqui
deve funcionar. Ele falou aqui que... ele tá esperando o double e o índice provavelmente é um inteiro, então ele só tá pedindo uma conversão aqui, tá bom? Basicamente é isso a nossa implementação. Vamos rodar para saber se deu certo, tá? Você vê que em poucas linhas você já implementou o gráfico. E olha o que aconteceu aqui, ó. Já temos um gráfico com o eixo X e os pontos aqui que a gente definiu. 20, 35, 99, 13, 67, tá bom? Esse label aqui, ó, provavelmente é a legenda. Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente. Então você pode ter várias linhas diferentes, com várias cores diferentes, e essa legenda aqui tá representando esse cara. Então vamos supor, você coloca aqui evolução do Swift. Então aqui você vai entender que esse cara é a evolução do Swift com o passar do tempo, tá? E você pode customizar. Lembra que eu deixei aqui aberta essa possibilidade? Vamos trocar o background aqui do nosso gráfico, colocar uma cor bem extravagante, só pra gente ver a mudança que vai acontecer aqui. Ó, a gente deixou o gráfico com a cor azul. Você pode colocar a cor da linha, tá? Então vamos colors aqui. Então ele pede um array de cores. Por que um array? Se você tiver vários datasets, ou seja, várias linhas diferentes, ele vai definir uma cor para cada linha. Como a gente só tem um dataset, que é esse valor aqui, esses valores aqui, ele vai colocar amarelo para essa linha, mas ele poderia ter outras cores também. Ó, e é assim que ficou. E você pode customizar da maneira que você quiser. E vamos supor que um dia o Charts libere uma atualização para você simplesmente vem aqui, ó, e dá um pod update e ele vai atualizar as suas dependências e atualizar a versão do Charts que você utiliza no seu projeto. Rafa, eu quero utilizar uma versão específica do Charts, não necessariamente a última versão, tá? Você pode vir aqui, isso é uma funcionalidade comum até, e especificar a versão que você quer. A gente tá em qual? A gente tá na 3.6.0, será que ele tinha uma 3.5.0? Então se você der um pod install aqui, ó, se ele tiver essa versão, aí ó, ele fala que ele instalou a versão 3.5 e antigamente era 3.6, tá? Então você pode fazer isso se você quiser. Não é muito recomendado, é claro que depende da sua necessidade, mas o ideal é que seja sempre a última versão, tá bom? Então pro vídeo de hoje é isso, espero muito que você tenha curtido, tá? Deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo e no que isso facilitaria para você, se você já conheceu o CocoaPod, se você utiliza algum outro gerenciador de dependências. Deixa o seu gostei que é muito importante, compartilha aí com a galera, com todo mundo. Eu te vejo no próximo vídeo, valeu!